Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Eu tenho percebido que esses últimos meses e até mesmo anos, até mais por causa do evento da pandemia, as pessoas estão mais preocupadas com o futuro. E aqui no canal do Fernando Betete, sempre quando eu abordo assuntos que estão relacionados à saúde emocional e espiritual, abordando temas, inclusive, da palavra profecia, as pessoas têm grande audiência, as pessoas têm grande interesse. Até porque nós nascemos nesse clima, nós nascemos nesse ambiente, principalmente o Brasil, né, que é um país cristão, e da nossa geração, principalmente, onde tínhamos o hábito aí de frequentar as missas aos domingos. Hoje, no século XXI, parece que esse hábito diminuiu bastante, e até mesmo a Igreja Católica no Brasil também se dividiu bastante com o crescimento do protestantismo e das igrejas evangélicas. Mas, de qualquer maneira, parece que a curiosidade, o interesse por informações a respeito do mundo espiritual tem aumentado consideravelmente. E, mais uma vez, eu vou conversar com a doutora Cláudia Bernhardt Pacheco, abordando esse tema, né? Profecias reveladas. Qual o futuro do Brasil? E eu também tinha muita curiosidade a respeito desse tema, né? Porque, lógico, eu como jornalista, nós sempre estamos estudando, mas não profundamente. Entrevista uma personalidade, entrevista uma outra autoridade, aqui a gente recebe esse tipo de informação. Agora, eu sei que faz parte dos estudos das faculdades trilógicas e da doutora Cláudia Bernhardt Pacheco estudar isso de forma mais profunda, até porque existe um grupo de professores, teólogos, né, pesquisadores que estão sempre atentos a essas informações. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Fernando Betete. E profecias reveladas. Então, temos profecias que foram reveladas lá atrás, falando do Brasil? Muito, 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 Betete, muito. Aliás, isso é uma linha do tempo que eu consegui nas pesquisas que eu venho fazendo há anos e anos, desde acho que 80, comecinho de 80, e depois nas minhas incursões pelo exterior, para os Estados Unidos e Europa, eu dei continuidade a essas pesquisas, né? E, na verdade, Betete, o Brasil, ele está, como eu escrevo aqui nesse livro História Secreta do Brasil, é uma compilação de fatos históricos também, além dos proféticos. Então, a gente vê que as primeiras menções a respeito do Brasil foram feitas no Antigo Testamento. Lá atrás, no No Antigo Antigo Testamento, no Testamento Antigo do Brasil. Testamento. Olha só. Sim, e você vê, existem já referências, né, bibliográficas, tudo, de que aqui no Brasil, não só bibliográficas, mas arqueológicas, que aqui no Brasil, muito antes do nascimento de Cristo, já vinham os judeus para cá com os fenícios, nas embarcações dos fenícios. E lá no Nordeste, nós temos uma farta documentação arqueológica da presença desses fenícios e que vinham com judeus para cá, porque eles já viam aqui a terra do Ofir, por exemplo, que está citado no Antigo Testamento, é como uma terra mágica, uma terra prometida, de riquezas naturais, como que aqui fosse o paraíso perdido mesmo, e que precisaria ser resgatado. Então, essas referências estão no Antigo Testamento. Aqueles que gostam do judaísmo vão se deleitar com essa pesquisa que nós fizemos, que eu fiz também, e agora outros professores. Nós lançamos recentemente o livro História Secreta do Nordeste, porque lá existe uma fartíssima documentação a respeito da influência dos judeus lá. E a Anitta, você sabia que a primeira sinagoga no Brasil foi em Pernambuco, né, Recife? Sim, sim. E essa tradição, ela já vem de muito tempo. Esse chapéu de coco,
nordestinos, Sim. faz uma imitação aquele Equipar. quepá, o quepá dos judeus. É E mesmo. assim, e outras documentações, hábitos familiares, hábitos de alimentação, costumes que eles têm, que se assemelham muito, que são herança dos judeus. Outra informação interessante, não sei se todos sabem, quem fundou Nova York, que no início se chamava de Nova Amsterdã, foi um grupo de cristãos novos, que eram judeus convertidos, portugueses, que, com a perseguição da Inquisição, vieram para o Brasil. E aqui no Nordeste, depois, com uma embarcação, se dirigiram ao hemisfério norte e fundaram a Nova Amsterdã, que é Nova York. Então, até Nova York foi fundada por cristãos novos nordestinos, brasileiros. Então, o que você vê desde o início, Betete? É isso que eu sempre falo, que a gente tem que ver a inversão, essa cabeça invertida que o ser humano tem. Porque o Brasil, ele tem uma importância dentro da história e do caminho da espiritualidade do mundo enorme, muito importante. E os brasileiros não têm consciência disso. A cabecinha do brasileiro está invertida e está olhando lá para cima, para os poderes da Europa, dos Estados Unidos, o hemisfério norte, agora a China, e aqui o brasileiro com complexo de vira-lata. Mas isso tem a ver com o próprio Estado determinando o que nós vamos ou não vamos aprender no nosso ensino fundamental. Você está passando aqui uma série de informações, doutora Cláudia, que para a maioria absoluta dos estudantes brasileiros, e até mesmo na minha geração lá, a gente não tinha esse tipo de informação, né? Quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, e ponto final. Ninguém faz uma pergunta, mas espera aí, como é que era o Brasil antes de 1500, né? Os índios que cá estavam e as relíquias arqueológicas anteriores a 1500, isso aqui veio do quê? Veio de um passe de mágica. Então, nós não valorizamos o estudo da história, né? E ainda mais com essa história meio que direcionada, né? Sim, sim. Intencionalmente escondida. Por isso que eu escrevo História Secreta do Brasil, porque isso foi intencionalmente escondido. Veja você, né? Você está falando sobre o descobrimento do Brasil, né? Se você for ver lá no Antigo Testamento, o Templo de Salomão, ele tinha macacos, ele tinha palmeiras, ele tinha tucanos, pavões, ele tinha todas as aves e plantas que eram levadas do Brasil para eles, nessas embarcações que os fenícios faziam e que os judeus se aproveitavam, faziam uma parceria e vinham para cá e levavam ouro, todo o ouro do antigo Templo de Salomão era do Brasil. Para você ver que coisa, isso é histórico, isso tem referências históricas, e eu coloco uma porção delas nesse livro História Secreta do Brasil, porque eu acho que é fundamental a gente desinverter a nossa educação e a gente ver a importância do Brasil. Aliás, Betete, você veja, agora... Oi, só desculpa. voltar aqui. Fala. Eu quero confirmar essa informação. O ouro do Templo de Salomão veio do Brasil? Sim, nós temos referências, fontes bibliográficas que afirmam isso. Por causa dessas embarcações fenícias e judaicas que vinham para cá, eles levavam ouro para o Templo de Salomão. Ouro, macacos, palmeiras, etc, etc. Aqui, de Ofir, das terras abençoadas de Ofir, que são, como Isaías chamava, a ilha e as ilhas e a grande ilha. Porque, veja, por que puseram primeiro o nome no Brasil de Ilha de Vera Cruz? Porque eles tinham essa referência nos mapas que foram encontrados nos subterrâneos do Templo de Salomão, já tinha os mapas que chegavam no Brasil. Sim. Então, eles vinham para cá e eles guardavam esses mapas, as vias marítimas, e que vinham através das estrelas, e o Cruzeiro do Sul, enfim, eles já sabiam como chegar no Brasil. Eles não tinham ainda muitos meios para chegar no Brasil. Mas, com essa documentação que foi resgatada pelos templários,
no século XII, 10, 12, 10, 11, 12, mais 11 e 12. Essa documentação que foi resgatada permitiu às navegações portuguesas, né, os templários, que eram os reis de Portugal, permitiu a eles que construíssem as embarcações e usassem disso. E sabe qual era o principal guia de bordo do Cristóvão Colombo? Não. Era as profecias e os escritos de Isaías, porque Isaías colocou muitos sinais, muitas referências, muitas direções dentro dos escritos dele, né? Do profeta Isaías. Agora, esse detalhe que você comentou do ouro, do templo de Salomão, né? Que a gente sabe tem só quem tem acesso ao templo, né? O Santo dos Santos, né? O lugar santíssimo ali, era somente o sacerdote. Então, espiritualmente, eu quero entender, ou eu acredito, então, que quando Salomão, vamos construir o templo, né? Porque toda essa parte espiritual teve, então, esse direcionamento. Vai pegar o ouro lá no Brasil. Olha que lindo. Colocar na minha terra, para colocar no meu templo. Ou seja, divinamente o Brasil tem essa importância, se a gente Olha fizer. Que muito, muito bem comentado. Muito apropriado o seu comentário, Betete. Então, isso quer dizer que o Brasil fornece aquilo que tem de mais precioso para a humanidade. Aquilo que tem de mais precioso para a humanidade sai do Brasil. Tem saído do Brasil e vai continuar saindo do Brasil, sem que nosso povo tenha consciência disso. Olha só, hein? Aqui é uma terra abençoadíssima. Então, por isso que eu estou muito assim empenhada, Betete, em continuar com a nossa campanha, que eu comecei no seu evento de dezembro, de 1º de dezembro de 2024. Eu comecei lá com a sua audiência, uma campanha que eu quero aumentar, dar continuidade, expandir, porque nós temos que desinverter a cabeça do brasileiro e nós temos que assumir que a nossa história, a nossa geopolítica, as nossas profecias têm todas um sentido lindíssimo, começam no Antigo Testamento, atravessam a história toda do cristianismo, a história europeia, e chegam no Brasil, nas Américas, e continuam aqui até um certo ponto, e estão muito escondidas, entretanto estão acontecendo, mesmo que não se tenham consciência disso, né? E está na hora da gente começar a acordar e assumir o nosso papel. Então, veja você, agora guerra aqui, guerra lá, guerra na Ucrânia, e Putin, e Trump, Elon Musk, Biden, isso, aquilo, França, Macron, e os brasileiros, assim, angustiados, né? Sim. Porque pensam, nossa, o que vai acontecer conosco agora? Desanimado, sem esperança, sem perspectiva, corrupção, sem justiça, né? A gente vê aí todo esse mundo de notícias que o bom senso acabou, e o que você gosta muito de falar, né, doutora Cláudia? Está tudo invertido, está tudo de cabeça. Tudo invertido. Está tudo invertido. Então, Betete, e você lembrou uma coisa importante. A nossa política, desde sempre, não digo, desde talvez do tempo sei lá, agora isso eu preciso pesquisar um pouco melhor, mas desde há muito tempo, que a nossa política ela é dirigida de fora para dentro, né? Sim. A gente não dirige a nossa política. Então, os políticos daqui, eles não são brasileiros. Eles não são nacionalistas, com raras exceções. Eles não têm amor pela nação. Eles seguem os pactos que eles fazem com o primeiro mundo, com os interesses financeiros. Que são exploradores, né? Não tem esse amor pela pátria, né? Pela terra aqui, né? Esse cuidado. Exatamente. Né? Cada um cuida do seu interesse lá em Brasília. É isso que a gente percebe, e o povo que fique jogado às traças, basicamente. Exatamente. E essa é a inversão na política e na geopolítica. Então, Betete, quando você lembra de Freud, você não lembra de inconsciente? Sim.
né? Id, ego, superego. Id, ego, superego, inconsciente e tal. Quando você lembra de Kepp e de Pacheco, dessa escola de psicanálise, você vai ligar com inversão. Porque não é o inconsciente que traz os problemas, é a inversão que faz a gente ser inconsciente. É um problema de percepção que a humanidade tem, que percebe as coisas ao inverso. Por exemplo, o povo aqui do Brasil, com esse complexo de vira-lata, achando que nós dependemos do primeiro mundo, porque o povo do primeiro mundo conseguiu estabelecer um sistema de controle, dominação e exploração, e esse sistema é baseado no dinheiro, principalmente todo o que vem atrás, guerra, bombas, é um tipo de um império do ferro mesmo, como fala no Apocalipse, fala no Daniel, antigo profeta, é o império do ferro mesmo. É bomba, é canhão, é dinheiro, é exploração, é um tempo Kali-Yuga que nós estamos vivendo. Só que uma porção de videntes e profetas disseram que depois desse tempo de Kali-Yuga, de Quarto Império, que foi profetizado lá na Antiguidade, será no Brasil que vai surgir a Era de Ouro. Então, as pessoas que estão com os olhinhos voltados agora para o novo governo americano, que diz: nós seremos grandes como nunca antes fomos, nós vamos fazer a Era de Ouro, nós seremos os líderes que vamos botar ordem no mundo. O Brasil não é assim. A pegada do Brasil, a nossa missão é fazer sim a Era do Ouro. Tá para nós essa missão, mas não assim. Não com porrada, com dinheiro, com exploração, com bomba, com guerra. Nós teríamos que ficar ao lado disso, nós temos que ficar ao lado. A gente não pode se envolver nessa geopolítica doente mental. A gente tem que ficar ao lado e começar a assumir quem nós somos. Vamos desinverter a nossa percepção, a maravilha da nossa missão. E que está acontecendo, Betete. O brasileiro, a grande maioria, né, dos brasileiros da classe populacional briga para ter um vale gás e um vale cesta básica, né? Que mente, né? Até mesmo como filhos de Deus, a gente não poderia ter esse pensamento. Não estou nem falando de ser brasileiro, ou de ser paraguaio, ou de ser europeu, né? Você me dá um vale gás aí, pelo amor de Deus. Olha só que miséria, né? Que pensamento miserável. E o Estado incentivando isso. Não, agora você não precisa, nós vamos te dar um vale gás para você. Então, o país mais rico do mundo, né, o povo está tudo invertido. Tá tudo. E o pior é que o povo acredita, o povo também tem a cabecinha invertida. A gente tem que se desinverter para não favorecer a inversão do poder. Que a gente tem que obrigar uma mudança nessa inversão do poder. É uma grande missão, hein? É uma grande. Nossa, olha, Betete, se eu não tivesse, sinceramente, se eu não tivesse estudado sobre essas profecias do Brasil, e se eu não visse tanta gente de peso falando que é no Brasil que vai acontecer isso, eu não teria essa audácia de tocar nesse assunto. Agora vai ver, doutora Cláudia, daqui a pouco a gente já vai colocar os slides aqui que confirmam toda essa linha profética. Vai ver que o inimigo, né, sabendo de todo o potencial do Brasil, da terra de Veracruz, é que o inimigo fica aqui sobrevoando, né? Falei, não, eu sei que essa terra aqui é prometida, eu sei que essa terra aqui é importante, eu sei que essa terra aqui forneceu ouro e muito mais para o templo, né? Então eu vou atrapalhar o máximo possível. E é por isso que a gente tem aí um monte de problemas humanos, para eu não colocar outra palavra e não ter problema com a plataforma aqui, né? Sim, exatamente. Mais uma bola dentro que você acabou de dar. O chefe dos malignos, ele é o grande invertido, né? Se a gente pode dizer, é o invertidão mesmo. E ele não percebe quem ele é mais, né? E o que acontece? Quando ele vê essa luz aqui,
ele fica profundamente perturbado. E ele quer dominar essa luz, e está dominando em grande parte, já dominou em grande parte. Mas ele esquece que aqui também tem seres humanos que estão interessados numa espiritualidade autêntica. A gente, sabe por quê, Betete? Tem as tribos de Judá, as tribos de Jacó, eram 12 tribos. Eu fiz um estudo sobre as 12 tribos, a migração, a diáspora dessas tribos, quem foi para onde. E nós temos uma excelente professora no Brasil, Anita Novinsky, que escreveu toda uma pesquisa sobre o trabalho, a influência dos judeus novos, os cristãos novos, né? Perdão, os judeus que vieram para o Brasil e que são cristãos novos, vieram de Portugal. E nós aqui somos descendentes diretos da tribo de Judá. Tribo de Judá, Betete, é a tribo de Cristo. É a tribo da espiritualidade. É a tribo do rei Davi, a tribo dos grandes profetas. É a tribo de Judá. É a tribo de Maria. E depois teve as outras tribos de Jacó. Duas dessas tribos, por exemplo, uma tribo migrou para a Inglaterra e fizeram a Inglaterra ali, a Grã-Bretanha. Outros migraram para os Estados Unidos, América do Norte, que seriam da tribo de Manassés. E a Efraim foi para a Inglaterra. Você sabe qual que é a herança da tribo de Efraim e Manassés? São os filhos de José. Eles têm a herança do dinheiro. Jacó disse, olha, vocês vão ser riquíssimos. A sua tribo, as suas gerações vão ser riquíssimas. Vocês vão saber lidar com dinheiro como ninguém. Só que no futuro, vocês vão se afastar muito de Deus. E vão sofrer por causa disso. Até que vocês se curvem a Judá, a sabedoria de Judá, a espiritualidade de Judá. Então, no dia que vocês se curvarem à espiritualidade, à sabedoria de Judá, então vocês todos juntos vão construir de volta o reino de Deus na terra. E o que nós somos? Nós somos Judá. Nós somos os descendentes da diáspora dos judeus da tribo de Judá. Isso é importantíssimo. Você pode ver uma relação, até na internet, dos nomes dos brasileiros que são nomes de cristãos novos. Nossa, praticamente o Brasil inteiro é de cristão novo, Betete. Fora a parte italiana que a gente tem, e alemã, e alguns japoneses e tal. Mas a grande massa de brasileiros, que é muito espiritualista, são da tribo de Judá. Então, o que isso quer dizer? Que vai passar tempo, Efraim e Manassés vão explorar o mundo, vão se enriquecer, vão se afastar de Deus e vão sofrer com isso, que é o que já está acontecendo, com Inglaterra e Estados Unidos. E um dia eles vão ter que admitir que a sabedoria está onde? Está conosco aqui, Betete. A verdadeira sabedoria está aqui conosco. Amém e amém. Amém. Você vê os nossos grandes nomes do Brasil, os grandes homens, também escondem o nome deles em todo lugar, né? A gente tinha que ter orgulho de estar num país onde teve Santos Dumont. Quem inventou a aviação? Foi um brasileiro. E assim tantas outras coisas. O rei do futebol até hoje, não tem outro igual. Nosso grande Pelé. Não tem outro, né? Bom, e assim por diante, né? O nosso grande Senna. Sim, é o nosso último herói aí, né? Praticamente. Bom, então, eu gostaria aqui, eu vou pedir para o Paulinho, a gente vai colocar aqui alguns slides que comprovam aqui, historicamente, toda essa abertura dessa primeira parte que eu estou conversando aqui com a doutora Cláudia Benhart Pacheco, das faculdades trilógicas. Se você quer saber mais sobre esse tema, acesse aqui esse site, tem ali o telefone, o WhatsApp, você vai ser muito bem atendido. Faça um curso de ensino à distância. Se você é de São Paulo, capital, aproveite e conheça ali presencialmente as faculdades trilógicas, ali toda a equipe de professoras da doutora Cláudia Benhart Pacheco. É um ambiente muito agradável e que transpira sabedoria. Então, não fique gastando o seu dedo lá no WhatsApp, vai
fazer o curso, qualquer um que esteja ali das faculdades teológicas, que tem nota máxima no Ministério da Educação e Cultura. Vamos compartilhar aqui agora a tela sobre essas profecias que foram reveladas para o futuro do Brasil. Então, Vamos aí lá. nós temos Brasil, ele é um mito de todos os povos, e todos os povos vêm no Brasil, vinham, principalmente até recentemente. Então, vamos ver. Opa! Aqui nós temos um grande conhecido, Dom Bosco, santo italiano, do século XIX, que disse que aparecerá aqui no Brasil a terra prometida, de onde flui leite e mel. Será uma riqueza inconcebível, tá? Então, no Planalto do Brasil, ele determinou até as coordenadas da onde ele previu que iria sair essa grande riqueza. Agora, você sabe, como você mesmo disse, o maligno que já quis ir na frente e já fez esse estrago ali no Planalto, pegando Brasília para ele, mas nós vamos ter que recuperar, resgatar Brasília, né? Brasília e todo o Brasil. Até porque a gente já falou sobre inveja, né? E o maligno aí, a hora que ele associou tudo isso, falou, nossa, não vou... deixa esse, não, isso é meu, não, eu vou lá primeiro, vou pegar aquilo lá. O profeta Jeremias dizia o seguinte: assim fala o Senhor Deus de Israel, ouvi minha voz e fazei tudo o que vos mando. Então lhes entregarei uma terra de onde mana leite e mel. Então veja, o que Dom Bosco falou já foi falado no Antigo Testamento sobre essa terra de onde mana leite e mel. Aliás, o nosso agro, né, literalmente mana leite e mel, até no sentido físico. Nós temos isso no Brasil. Nós alimentamos hoje praticamente quase 37%, quase 40% do planeta é alimentado pelo agro brasileiro, né? Olha só. Então, Betete. Isso com todas as restrições do Estado brasileiro, né? Porque você não pode plantar aqui, você não pode plantar ali, você só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. E com a nossa Amazônia super restrita, porque tem que guardar para eles, né? Então, claro que a gente tem que respeitar e tratar dessa Amazônia como a maior riqueza do planeta, mas nós temos que conscientizar isso. A gente tem que conscientizar essa riqueza e não entregar para os estrangeiros, para as ONGs estrangeiras. Bom, porque o que eles vêm fazer aqui não é nada bom. Então, até tem essa questão de ONG que a doutora falou, né? Quer dizer, na Amazônia tem 1000 ONGs, no Nordeste brasileiro que não tem nada, não tem ONG, né? Isso, exatamente. Então, o Rabindranath Tagore, que é um filósofo hindu que era muito conhecido, né? Ele é muito conhecido, fim do século XIX, começo do século XX, ele disse assim: o Brasil será transformado numa prodigiosa força de bondade, berço da sabedoria e amor à humanidade, dons naturais de todos os homens evoluídos do Brasil. Haverá peregrinação do Oriente e de toda parte, em demanda do verdadeiro centro único do mundo, o Brasil, o celeiro da cultura universal, no presente ciclo do homem superior. Olha o que eles... Lá o hindu, um filósofo super respeitado da Índia, falando isso aqui do nosso Brasil. Entende, Betete? Nem é uma profecia católica ou judaica, não, é uma profecia universal sobre o Brasil. Então veja que a nossa riqueza, o nosso ouro, não é só ouro no chão, ouro na natureza, é a bondade, a sabedoria de Judá e o amor à humanidade. Então a gente não pode entrar em guerra, a gente tem que ficar fora disso, não pode. Entendi. Stefan Zweig, que era um judeu e que veio aqui para o Brasil, inclusive para uma certa proteção, né? Ele e a esposa, ele dizia: o Brasil está indubitavelmente destinado a ser um dos mais importantes fatores de desenvolvimento futuro do mundo. Como é que chama mesmo o livro dele? Brasil, País do Futuro. Agora a gente não pode mais falar tanto do futuro, porque a gente já está no futuro, a gente já tem que assumir isso.
O Yuri Romanenko, que era um astronauta russo, ele foi o homem que mais tempo viveu no espaço naquela época, no passado. Mais de 1 ano ele ficou, hein? E ele informou que o Brasil difere de todos os países do globo, pois emite fachos de luz tão fortes que até com os olhos fechados e dormindo, ele percebia quando a nave passava por cima do nosso país. Essa é uma citação do Felipe Cucuza, A Mística da Amazônia. Então, não só na Amazônia, mas nós temos aqui uma anomalia no Atlântico Sul, que eles chamam de uma perturbação magnética, como se fosse uma coisa ruim, mas não é, é algo extremamente magnético que nós temos aqui na nossa região. E que aparelhos eletrônicos têm dificuldade de lidar com esse magnetismo todo. Mas isso indica uma fonte de vida, de luz que tem aqui muito grande, Betete, nessa nossa região. Victor Hugo, do fim do século XIX, escreveu: a Europa durou 1 segundo. O Brasil será a Europa de depois de amanhã. Então... Está bem atual essa profecia, hein? Então, porque veja, 1802 já estamos no depois de amanhã. A Europa já está acabando, no sentido da liderança. Está na nossa hora, a gente tem que assumir isso. Walt Whitman, poeta americano, também do século XIX. O Brasil será o vértice da suprema humanidade. No poema, uma saudação aos brasileiros. Então veja que até os norte-americanos veem isso. Os reais, né? Os que estão mais normais, com a cabeça no lugar. Pietro Baldi. Você conhece esse Pietro Baldi, né? Quem que é? O famoso místico italiano, né? Então ele diz, o sol, ele é criador da eubiose, né? O sol da nova civilização do 3º milênio despontará no ano 2000. Acrescento agora que será certamente que ele nascerá no Brasil. Você sabe um grande pregador que aqui não está, um grande pregador americano, Jim, como chama mesmo? Ajuda aí, por favor. Veja aí que nós vamos falar dele. Agora me fugiu o nome dele. O grande pregador, o mais famoso pregador americano, ele falou que seria aqui no Brasil, que seria o reavivamento cristão, que sairia daqui a orientação espiritual da humanidade. Ele próprio, Jim Swaggart, é um grande pregador americano. Billy Graham, lembrei. Billy Graham. Foi Billy Graham que falou isso. Ele disse que aqui no Brasil, ele estava orando em frente às bandeiras do mundo, aí quando ele parou em frente à do Brasil, ele teve como que um momento de elevação, de visão espiritual, e ele viu na bandeira, no Brasil, a salvação do mundo. O próprio Billy Graham, e ele falava isso. Francisco de Paula, santo italiano do século, olha, esse aqui é do século XV. Ele falou o seguinte: vossa santa geração portuguesa será maravilhosa sobre a terra. As gerações da lusofonia, nascidas de Portugal. Um de vossos descendentes será como o sol entre as estrelas. Fará o domínio do mundo temporal e espiritual e regerá a Igreja de Deus. Será fundador da nova religião em que todos adorarão o verdadeiro Deus, uma religião que nunca houve. Então a gente não sabe, né? Talvez seja um Papa brasileiro, que ainda vai vir por aí, sei lá, mas foi uma fala do Francisco de Paula. Bom, eu não posso perder esse momento aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, Paulo, peraí. Você falou Papa, né? E estamos vendo um momento com o Papa Francisco internado. As notícias são as mais diferentes possíveis, vai se recuperar, está numa situação crítica, a mídia italiana fala que também já está tudo preparado. O que é o seu pensamento sobre o momento atual do Papa Francisco? Eu acho que o Papa Francisco está vivendo uma fase dificílima, terrível.
Eu prestei atenção no momento que ele abriu a porta ali da igreja da comemoração de 2025, o ano, né, especial que se abrem as portas da misericórdia. Então, esse ano é especial. E na hora que ele abriu as portas, ele tinha uma expressão de terror, Betete. Ele passou a mão no rosto, assim, acho que ele estava pensando e vendo, meu Deus, o que vem por aí. Então, eu noto que ele está vivendo um tempo muito difícil, uma cisão da igreja, a gente já nota, duas igrejas, claramente. Então, é isso que ainda vai haver essa cisão na igreja, ela já existe. Inclusive, os resultados desse sínodo sinodal, eu estou estranhando, porque está tudo muito quieto. Isso tudo já terminou em outubro, e foram 3 anos, acho que, de sínodo, né? 2 ou 3 anos de sínodo, de 23, 24 e 25. Não, 22, 23 e 24. E terminou em outubro de 24, e eu estou achando estranho, porque está tudo meio silencioso. E imagine você o resultado que deve ter dado esse sínodo. Deve ter dado uma confusão entre os conservadores e os liberais, porque a polarização está em tudo, Betete, está também na igreja. E já existe essa cisão. Então, Desde a renúncia do Papa Bento XVI, esse papado do Papa Francisco foi bem polêmico, né? E agora, com a sim, doença dele, já se repercute também as palavras proféticas. Será que agora o próximo Papa será o último antes da vinda de Cristo? O que você tem ouvido falar? eu tenho ouvido falar, pelo que eu entendo, que esse é o último Papa já de transição. Ele é o Petrus Romanus, vamos dizer que eles falaram que ia ser o Petrus Romanus, que seria o último do Malaquias, porque ele tem ascendência italiana e ele, pela contagem, ele já é o último. Então, o que nós vamos ver depois de Francisco não tem mais nada a ver com o que foi a igreja até hoje. Vai haver uma transformação radical no que se entende por igreja católica. Eu acho que ele é o último dos papas que ainda está segurando um pouco o que é Vaticano, o que é a igreja, enquanto ele pode. Inclusive, o resultado desse sínodo não está sendo divulgado, as polêmicas do sínodo não estão sendo divulgadas, conscientizadas. Então, eu acredito que ele seja o último papa nessa cadeia de papas como a igreja foi até hoje. Isso não quer dizer que seja o fim da igreja, não, porque o maligno não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo. Isso eu tenho absoluta certeza. E eu acho que Cristo agora, ele está entrando muito pelos leigos, viu, Betete? Tem muitos leigos que estão reavivando a fé. E aqui no Brasil a gente vê isso acontecer. Os leigos estão tomando a liderança do cristianismo. E é importante que os leigos ajudem os religiosos que forem de boa fé, né, de boa intenção. Então, você acredita que o próximo Papa, a gente não sabe o que vai acontecer, lógico, com o Papa Francisco, o próximo Papa, nos seus estudos, não será bom para a Igreja Católica? Na minha visão, pode ser que até nem tenha só mais um Papa. Nós temos que aguardar, porque eu acho que o último Papa está sendo esse aqui, o Francisco. O que vem aí pode até ter nome de Papa, ou ter 2 Papas, ou 2 igrejas. E nós vamos nos surpreender muito com o que vem por aí. Porque eu acho que o último Papa, dessa geração de papas no Vaticano, eu acredito que seja mesmo o Papa Francisco, de acordo com a numeração do Malaquias. São Malaquias. Entendi. Porque a gente está assistindo a divisão da igreja. Entendi. A gente está... Então, vamos fechar esse parênteses aqui, porque, lógico, a gente não sabe os próximos acontecimentos. a gente não tem ideia, vamos esperar. Mas, oportunamente, a gente pode explorar um pouco mais esse assunto. Vamos voltar, então, aqui para as profecias relacionadas ao Brasil. Deixa eu colocar aqui novamente. Pronto. Então, a gente tem aqui mais um hindu. Essas pessoas, né, que gostam da Índia, devem gostar de saber disso. Profecia antiquíssima da Índia diz
que a restauração da Idade de Ouro, olha aí, hein, seria feita pelos descendentes da raça primordial. O 15º Dalai Lama identificou o Brasil como sendo o líder dessa Idade de Ouro. A raça primordial é a Tupi, de acordo com o professor Negalha, que é um outro pesquisador. Você está vendo que aponta para cá a Era de Ouro, a restauração da Idade do Ouro. Então, quando o presidente do Hemisfério Norte, que agora já está arrogando, vamos dizer assim, para si, o governo do mundo, praticamente, ele fala que eles estão fazendo a Era do Ouro, a volta do ouro. E nós temos que conhecer que esse ouro não vai ser feito com matéria, não vai ser feito com dinheiro, seja ele criptomoeda, seja ele dólar, seja ele ouro físico, não. Vai ser feito pela sabedoria, pela bondade, pela caridade, pelo verdadeiro Espírito de Cristo. E isso é para o Brasil, inclusive com a nossa riqueza territorial. É aqui o negócio. Brasileiros, acordem. Povo brasileiro, acorde, povo brasileiro. O poder acorde. Está nas nossas mãos aí, não vamos Exato. depender dos políticos. Brasileiros e quem é estrangeiro que vem morar aqui no Brasil, acordem, porque quem mora aqui, você sabe, né, Betete? Quem vem para cá, brasileiro acolhe de braços abertos, né? O povo do Brasil é muito bacana, muito tolerante. Muito bacana. A gente vê aqui em São Paulo, tem de tudo. Imagina se aqui tem problema entre árabe e judeu. O que é isso? Somos todos amigos aqui. A gente até tem casamento de árabe com judeu, tem sociedade. Não tem isso. Né? Aqui a prova, né, que existe a possibilidade de ter a integração, diferentemente lá de próprio Israel, né, onde os bairros são bem divididos e sempre tem esse conflito. Apesar que eu já fui 22 vezes para Israel fazer meus trabalhos lá. O povo, né, tanto o judeu ali como o árabe, ele vive bem. O problema é a liderança, né? A liderança sempre fica dividindo, né? Criando o poder, a praga do poder. A praga do poder. Então vamos ver aqui um italiano famosíssimo, Dante Alighieri, que disse que o Cruzeiro do Sul, que não é visto no hemisfério norte, era contemplado pela prima gente, a raça primordial. Gente primeira ou primordial. Previu também o surgimento do Veltro, o pastor de almas que venceria o mal na tormenta. Então vamos ver o que vai surgir de liderança no Brasil, tão importante no campo da sabedoria, da espiritualidade, da paz. Entendi. Edmundo Cardillo aventou a hipótese de que Dante quisesse ter aludido a um povo antiquíssimo, talvez da Atlântida, cujos ramos se estenderam pela América do Sul, formando os Incas e Tupi-Guaranis. Então, isso já são dados que vão lá bem para trás mesmo, do tempo da Atlântida. Santo Isidoro de Sevilha. Então, veja aí, os santos da Idade Média já falavam muito da missão de Portugal, que é a missão da lusofonia. Ô, Petete, você sabe que o Papa Bento XVI, ele ainda era o cardeal Ratzinger, ou ele já era Papa? Em 1996, ele fez uma visita a Lisboa. Acho que ele já era Papa, né? Eu estava lá. E então, o que ele falou? Ele foi a Fátima, né? Foi a Fátima para ver ali porque eles acreditam muito nas mensagens de Fátima, nas profecias de Fátima. E ele, quando ele esteve lá, ele falou na Rádio Renascença, que é a rádio da Igreja Católica, o seguinte, que a única coisa que ele podia dizer sobre a terceira parte do segredo, que não tinha sido revelada, até o ano 2000, pelo menos oficialmente. Depois veio uma versão que até hoje se discute se é real ou não. Então, vejam bem que em 1996, o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele disse: não se esqueçam que na profecia de Fátima, é falado, o único lugar
A única fé que não vai estar em risco no mundo, que vai se preservar, é a fé de Portugal. É a fé dos portugueses. É a fé de Portugal em Portugal e é a fé de Portugal no mundo lusófono. Entendeu? Então, o que é a fé de Portugal? É a nossa fé aqui no Brasil. Você sabe qual que é a Nossa Senhora da Aparecida? É a Nossa Senhora Conceição de Portugal, que foi encontrada em Aparecida, né? Tudo bem por aí, Betete? Temos Sim. algum seguidor que está agitado ou não? Deixa eu ver aqui. Ô, Paulo, você está tendo retorno aí? O pessoal não está vendo o slide? O pessoal está falando que perdeu a imagem do slide. Achou estranho aqui pela nossa técnica aqui, né? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Olha, o capeta não está querendo que eles vejam, Betete. E agora? Sabe o que a gente pode fazer? Depois o Paulinho insere os slides e você pode colocar, se você quiser, com os slides. Então vamos fazer o seguinte, Paulo, para concluir aqui os slides, então a doutora Cláudia acessa aí internamente, ela vai falando e depois a gente faz uma edição aqui, porque estranho, né? Estranho essa... Você... A mesma imagem aqui, a gente aperta o botão e não vai para o ar aqui. Bem interessante isso. Isso é bem, porque essas forças, essas energias espirituais, elas têm um acesso livre praticamente à eletricidade, viu, Betete? Eles têm um acesso praticamente, uma interferência livre na eletricidade. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se eu tirando aqui. Não, então pode concluir, doutora Cláudia. Vai falando sem o slide aparecer, que o importante é o depois conteúdo. o Paulinho faz a inclusão para o nosso pessoal poder ver. Então, falando de autor de célebre profecia sobre Portugal e, por extensão, ao Brasil, que foi proibida pela Espanha. E muitos espanhóis morreram porque divulgaram essa profecia do Santo Isidoro de Sevilha, lá no século VI e VII. 2 frades de Valência e Aragão cantavam-na em versos e foram mortos. Esta profecia sobre o Quinto Império ligava seus fundadores a Portugal. Então, nós sabemos que Portugal tem por tradição o Quinto Império. É o Quinto Império da Lusofonia, que é a realização do reino de Cristo na Terra, promovida pelos descendentes do reino português, né? Que somos todos nós. Sim. O nosso poeta conhecidíssimo, Fernando Pessoa, ele canta nos versos dele o tempo todo sobre o Quinto Império. E ele fala, há que se cumprir Portugal, né? Então o Brasil agora vai cumprir Portugal. Nós vamos cumprir Portugal. Oswaldo de Andrade, poeta brasileiro. A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. Não temos razão alguma para temer a possibilidade do sonho se encarnar na história. Pelo contrário, vamos realizar a utopia chamada Brasil. Antônio Telmo, filósofo e escritor português, autor da História Secreta de Portugal. O movimento histórico passará a desenvolver-se do Ocidente para o Oriente, predominando o Polo Sul, do qual decorrem o peso que o Brasil e toda a América do Sul começam a assumir no mundo e as grandes transformações no continente africano. Hermann Keiserling, filósofo alemão, ele, junto com Carl Jung, fundaram a Escola da Sabedoria em Darmstadt, Alemanha. Ele falava o seguinte: em São Paulo, irá se iniciar, em 1970, a Era de Aquário. E a partir desta cidade, será irradiada a orientação espiritual para o mundo
para os próximos 5.000 anos, de acordo com essa escola da sabedoria, da qual o Hermann Keyserling fazia parte e o Carl Gustav Jung faziam parte. A CITA, que a nossa sociedade, recebeu em São Paulo, em 1979, o filho do Keyserling, que era o presidente da Escola Humanística de Psicologia da Europa e professor da Universidade de Viena. E ele falou, viu, Betete, que ele reconhecia aqui na escola de pensamento de Norberto Kepp sinais do começo dessa era esperada por ele, seu pai, e pelos da Escola da Sabedoria. Então, quando ele veio para São Paulo, ele veio aqui nos visitar, e ele disse, olha, estou sentindo que está começando aqui já esse sinal do que vai se tornar São Paulo e o Brasil para o mundo. Eu estive com ele, viu? Ah, é? Eu estive com ele, nós tivemos uma semana de conferências, eu o conheci em Viena primeiro, estive com ele aqui, e ele era uma pessoa, ele era neto do Bismarck, neto do Bismarck, ele era enorme, prussiano. Bom, depois, um dia a gente entra mais em detalhes dessa conversa. Quando o grupo Maricari completou 15 anos de existência, seu chefe disse que deviam vir para o Brasil, rapidamente, porque daqui sairia a orientação espiritual para o terceiro milênio. E eles já estão aqui há 25 anos, isso quando eu escrevi o livro, agora já estão, acho que há uns 50 anos, sei lá. É um místico japonês, eu não sei se vocês conhecem a igreja dele. A estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Então, isso eu já falei, dos impérios. Então, essa profecia dos rios que começam em letra T, que são as principais civilizações proféticas do mundo. Então, existe uma famosa profecia sobre São Paulo que trata das cidades sagradas com a função de serem berços de um novo mundo, no bom ou no mau sentido. São aquelas que nascem à beira de rios cujos nomes iniciam-se com a letra T. Então, nós temos o Rio Tigre, que foi o primeiro império babilônico e o segundo império medo-persa. O Rio Tíbere, do Império Greco-Romano. O Rio Thames, que é do Quarto Império Anglo-Americano. E o Rio Tejo e o Tietê, Tejo de Lisboa e Tietê de São Paulo, que deveriam fazer parte do Quinto Império. E esse Quinto Império é esse Império do Ouro, viu, Betete? É uma profecia do Império do Ouro. O Rio Tietê, aí, o famoso Rio Tietê. E ainda passando pela cidade de São Paulo, né? Isso. Acabou, Paulinho? Então nossos slides acabaram, Betete, mas não acabam as profecias dessas pesquisas. E eu não sei se a gente já tem algum curso de História Secreta do Brasil na plataforma. Tem só do Nordeste? Ah, não vale. Tem que ter do Brasil inteiro. Como assim? Nós vamos ver aí como é que nós vamos fazer com esse assunto. Porque para desinverter o Brasil, a gente tem que conscientizar, desinverter o brasileiro. A gente tem que conscientizar quem que a gente é. Então, a gente, de repente, é uma Cinderela que foi num baile, né? Foi meio assim, convidado meio assim, chega lá na Cinderela, o príncipe descobre pelo menos o sapatinho da beldade. A gente aqui tem que descobrir os sapatinhos dos nossos brasileiros, para os nossos brasileiros começarem a assumir o verdadeiro papel que a gente tem que desempenhar. Nós, de acordo com essas profecias, todas e outras, nós temos o papel de formarmos a Era de Ouro para a humanidade. Bom, fica o desafio aqui para as faculdades trilógicas, aí, para a equipe de professores aí, coordenados pela doutora Cláudia Pacheco, de criar aí um curso, um fórum, um debate, um pequeno congresso, um seminário sobre esse tema que eu tenho certeza... Sabe o que eu posso fazer, Betete? Eu tenho um grupo de WhatsApp que é Vamos Juntos Desinverter o Brasil. Eu vou lançando lá essas informações já, gratuitamente.
E depois a gente já vai correndo aqui organizar, porque eu gravei muitas aulas já sobre História Secreta do Brasil, é só uma questão de organizar isso, colocar isso em formato de curso, não vai ter problema. Mas já vão recebendo informações nesse grupo que nós temos. Como é que chama mesmo, Annelise? O link está aí na descrição. Ó, liga lá para a equipe lá das faculdades trilógicas, o WhatsApp está ali, você também pode acessar o site unicap.com ou o WhatsApp, eu sei que vocês gostam muito do WhatsApp. Peço para entrar aí no grupo do WhatsApp, que a Annelise ali, que cuida toda dessa parte de comunicação, ela sempre vai estar postando conteúdos direcionados aos temas abordados, não somente aqui no canal do Fernando Betete, mas também nas próprias redes sociais das faculdades trilógicas. E fica o desafio aí para que a gente possa voltar com esse tipo de assunto que desperta bastante interesse em toda a nossa audiência. Mais de 1.500 pessoas ao vivo aqui conosco agora, na hora do almoço, né? E olha, só mais um, Francisco, aquele vidente, aquele espírita, Chico Xavier, ele falou: Brasil, a pátria do Evangelho. Então, é o Brasil que a gente vive o Evangelho e tem que viver o Evangelho. Vamos dar crédito a quem também falou sobre isso. Tá certo. Doutora Cláudia, mais alguma mensagem aí para finalizarmos a nossa live de hoje, nesse praticamente terminando já, né, o mês de fevereiro, mas começando o ano ainda? Qual que é a mensagem que você deixa aí, doutora Cláudia, para nós brasileiros? Então, para nós brasileiros, por favor, não se envolvam com brigas, com polarizações que são criadas intencionalmente para conseguir a dominação da humanidade. Não se envolvam. A polarização, ela não é saudável, ela não traz boas consequências. A verdade, ela deveria ser uma complementaridade. Então, o que é bom para a esquerda, é bom para a direita, é bom para o centro, é bom para todos. Então, no Brasil tem que ser criado, a gente precisaria voltar a ser mais unido. Essa polarização, ela é uma instrumentação desses poderes malignos. Eles querem dividir para governar. E nós, juntos, unidos, faremos uma força do bem intensa. Então, começa por aí, para com essa polarização esquerda-direita, compreende? Porque nós temos que ter justiça e temos que ter liberdade para fazer o bem. No momento, a gente não tem nem justiça, nem liberdade para fazer o bem. O marxismo falou que ia fazer justiça e não fez. E os capitalistas falam que vão fazer liberdade e não tem, e não fizeram. Então, nós precisamos estudar muito bem esses elementos, porque isto nós ainda não adquirimos. Então, vamos estudar, sim, as nossas inversões, as leis invertidas, que estão impedindo que a gente consiga viver o bom, o belo, o verdadeiro, que a gente seja livre para viver a maravilha que nós fomos aquinhoados. E vamos começar pelo Brasil, sim. Vamos resgatar a nossa maravilha. E vamos ficar esperto, né, Betete? Vamos começar a ficar mais esperto. Olha, posso fazer mais uma? Pode, lógico, você manda Vamos aqui. fazer um sorteio? Opa. Eu vou sortear 10 livros de História Secreta do Brasil. Para quem não tem, eu vou doar gratuitamente 10 livros de História Secreta do Brasil. Bom, então, acesse aqui esse WhatsApp, muita gente querendo entrar em contato com as faculdades trilógicas. Aí seu WhatsApp aí, tá? Você quer entrar no grupo, quer participar do sorteio, acessa aí, adiciona esse WhatsApp aí, DDD 11 93075 7733. Vai lá, olha, vim aqui do canal do Betete, quero participar do grupo aí de informações e quero participar aí para eu ganhar esse livro aí, História Secreta do Brasil. Doutora Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Em breve eu estarei contigo aí presencialmente, vou ter que ter umas reuniões aí em São Paulo, eu te aviso com antecedência, a gente vai conversar um pouquinho. Que bom, que bom. E parece que você tem alguns parceiros que estão ansiosos para ampliar essa atividade de uma saúde mais saudável, um serviço de saúde mais saudável, mais espiritualizado. Parece que a lusofonia também está se expandindo nesse sentido, né, Betete?
É a nossa missão e eu fico muito grato aí a Deus, né, por ter dado essa oportunidade e essa responsabilidade aqui para o Fernando Betete. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte certinho aqui, né? Estou plantando e estou colhendo, né? Tá, verdade. Tá vendo? Você é um exemplo. Amém. Meus amigos, obrigado aí pela sua audiência. Deixa aí o seu positivo nessa live, compartilha aí no grupo dos amigos, né? Daquelas pessoas que sempre querem saber um pouquinho mais, tanto no grupo da família como no grupo dos amigos da empresa. E compartilha essa live. E você que é de São Paulo, eu faço um convite, vai ali nas faculdades trilógicas, acesse aí o endereço, tudo certinho. Vai lá tomar um café com a Annelise, que ela é muito simpática, e assista lá uma das aulas da professora Cláudia Bernhardt Pacheco e todo o seu grande grupo de professores lá. Muito obrigado, doutora Cláudia. Até a próxima. Obrigada a nós, viu, Betete? Tudo de bom aí. Obrigado. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau.